Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo no oferecimento da ByKL Semijoias, Claudete Arife, no telefone 99820-4205. Em nome da ByKL, vamos lá com o nosso boletim esportivo então, falar de campeonatos estaduais, Campeonato Sul-Mato-Grossense, a CEP, se tudo permanecer como está, se o Corumbaense não for punido no TJD, está rebaixada para a segunda divisão, né? Voltou para a primeira divisão depois de 25 anos e já volta para a segunda, ele já retorna à segunda já. A Sociedade Esportiva Ponta Poranense, que perdeu ontem para o Comercial. 3 jogos finalizaram a 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os destaques ficaram por conta de Comercial e Costa Rica, que venceram as suas partidas. O dia conheceu o seu segundo rebaixado, a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, que perdeu, né, para o Comercial por 3-1 e se juntou ao Sena, na degola. Os dois jogaram a divisão de acesso em 2019, né? O Comercial, por outro lado, terminou o dia em quinto com 13 pontos. Ainda no domingo, o Costa Rica bateu o Corumbaense por 1-0. E esse resultado aí pode ter muita diferença para a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, né? O Costa Rica o Corumbaense está em sexto, né? Aliás, o Costa Rica está em sexto com 11 pontos, contra 8 do seu rival, que é o 8º colocado e está classificado para a próxima fase. Se não perder os pontos, porque se perder os pontos, vai ficar com um negativo e joga justamente com a CEP na última rodada e não vai conseguir ultrapassar os 4 pontos da CEP. Mas, né, se o campeonato seguir normal até o fim, a CEP já está rebaixada, né? Na primeira, o Águia Negra também teve jogo do Águia Negra ontem, né? Segurou um empate sem gols diante do Operário e ficou na liderança com 18 pontos, né? Na primeira fase, as 10 equipes participantes se enfrentam em turno único. Na sequência, os 8 primeiros avançam para as quartas de final, enquanto que os 2 últimos são rebaixados e no mata-mata os times se enfrentam em confrontos de ida e volta, com o dono da melhor campanha avançando em caso de empate. Então, resultados da rodada: 9ª rodada, Maracaju e Cerc 2-2, Sena 2, Aquidauanense 6, CEP 1, Comercial 3, Águia Negra e Operário 0-0, Costa Rica 1, Corumbaense 0. E no Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai entrar em campo contra o RB Bragantino, na zona de rebaixamento, né? O Red Bull Bragantino joga hoje e pode tirar o Corinthians da zona de classificação. Mas no caso da Ponte Preta, acontece porque o Botafogo surpreendeu ao derrotar o São Paulo por 1-0 na tarde de ontem no estádio Santa Cruz, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Com o time reserva preservando seus principais atletas para o confronto da Libertadores da América, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Botafogo por 1-0 com gol de Didi. O São Paulo assumiu a liderança do Grupo C com 15 pontos contra 13 do Mirassol, 10 da Inter de Limeira e 9 do Ituano. O Botafogo, por outro lado, é o lanterna do Grupo B, mas com 8 pontos deixou a zona de rebaixamento, ocupada agora por Ponte Preta e Oeste, os dois com 7 pontos. Na manhã de domingo, o Água Santa e Inter de Limeira empataram por 1-1 em Diadema. O time visitante abriu o placar com Murilo Rangel, mas Felipe Azevedo deixou tudo igual aos 45 minutos do segundo tempo. O Água Santa é o segundo colocado do Grupo A com 10 pontos contra 15 do líder Santos. Os resultados da rodada: Ituano na sexta-feira perdeu para o Guarani 2-0, Santo André também perdeu para o Oeste por 1-0, Palmeiras e Ferroviário empataram em 1-1, Novo Horizontino e Corinthians empataram em 1-1, péssimo resultado para o Corinthians, que não consegue deslanchar nesse campeonato. O Santos fez 3-1 no Mirassol, Água Santa e Inter de Limeira empataram em 1-1 e o Botafogo venceu o São Paulo por 1-0. E hoje tem Ponte Preta e Red Bull Bragantino às 19 horas lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, né? São os jogos aí foram os jogos, né, desta 9ª rodada e que se encerra hoje pelo Campeonato Paulista, que também vai chegando ao fim aí, né? E no Campeonato Carioca, o Fluminense goleou o Resende, né? E mantém aí a liderança do campeonato. Vamos ver se eu tenho os resultados aqui de tudo no campeonato, né? Foi o Fluminense ganhou de 4-0 do Resende, né? E vai liderando o seu grupo. Amanhã a gente vai trazer os detalhes das classificações aí das equipes, da campanha das equipes nos campeonatos regionais. O Boa Vista venceu o Bangu na sexta-feira por... Quase falhou a voz aqui, né? O Boa Vista venceu o Bangu por 2-1. A Cabo Friense
perdeu para a Portuguesa por 4-1. O Macaé, aliás, Cabo Friense e Portuguesa deu um BO danado, né? A torcida da Cabo Friense invadiu o campo, agrediu os jogadores, agrediu a comissão técnica e foi punida severamente de imediato. Perdeu o mando de campo, não vai ter torcida mais presente, a Portuguesa, isso de imediato, né? Até que seja realizada aí uma nova punição. Mas de imediato, a Cabo Friense perdeu o mando de campo, perdeu o apoio da torcida, porque a federação já aplicou essa punição severa aí a Cabo Friense. E tem que ser assim mesmo, né? Invadiram o campo, machucaram pessoas ali e foi punida exemplarmente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O Macaé perdeu para o Madureira 3-0, o Flamengo ganhou do Botafogo 3-1, o Volta Redonda empatou com o Vasco 0-0 e o Fluminense fez 4-0 no Resende. No Campeonato Gaúcho, o Internacional, com 2 gols de Patrick, conquistou sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Gaúcho, ao derrotar o Brasil de Pelotas por 2-0 na noite de ontem no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Rodada que começou com o Juventude sendo derrotado pelo São José por 1-0, o Pelotas ontem perdeu para o Grêmio por 1-0, o Ipiranga foi goleado pelo Aimoré 5-1, o Novo Hamburgo empatou com o Esportivo em 1-1 e o Internacional fez 2-0 no Brasil de Pelotas. Hoje, né? Hoje, dia 9, tem São Luís e Caxias completando aí a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. São essas as informações, Tião Prado, né? Em nome de ByKL Semijoias, você que quer presentear a sua amada, você que quer comprar uma semijoia bonita, né? É só entrar em contato com a Claudete Arif no telefone 99820-4205. Em nome de ByKL Semijoias, nós estamos encerrando o nosso boletim esportivo desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Web Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.